got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa terça-feira, dia 1º de novembro de 2022. Separei pra essa rodada apenas 6 jogos, tá galera? Nessa terça-feira e por incrível que pareça a grade tá pior do que na segunda-feira, né? Então nessa terça-feira aí eu separei só alguns jogos da Liga dos Campeões, né? Alguns jogos importantes e também separei aqui, galera, 2 jogos do Brasileirão aí também que são jogos importantes, tá? Nessa rodada então apenas 6 jogos e no final do vídeo vou estar deixando apenas um bilhete, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, né, já peço a sua ajuda e a sua moral para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui e deixa seu like no vídeo que é muito importante. Seu like ele ajuda demais aqui no trabalho que eu ofereço, né, no canal e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas no YouTube. Então mete o dedo no like aí que é importante demais e é de graça, né? E para maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai estar na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu vou estar passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E para quem não sabe, né, o grupo VIP agora a gente tem o de futebol e tem o de basquete, né? O de basquete tá com uma promoção imperdível, um preçozinho aí bem camarada, tá galera? Se você tem interesse aí, me chama lá no WhatsApp que eu te passo informações aí sobre os dois grupos. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei aqui são esses, né? 4 jogos aqui da Liga dos Campeões, né? Alguns jogos importantes e 2 jogos aqui do Brasileirão Série A, né? Primeiro jogo que a gente vai falar aqui é o jogo da Liga dos Campeões. 2h45 da tarde a gente tem Porto contra Atlético de Madrid. Nesse confronto aqui o Porto vai estar jogando em casa. O Porto já está classificado, né, para as oitavas aí de final da Liga dos Campeões. E o Atlético de Madrid é um jogo muito importante porque o time está em terceiro lugar. O terceiro colocado ele se garante na Liga Europa. Então nesse momento o Atlético de Madrid está conseguindo essa vaga. Só que o Leverkusen vai jogar em casa contra o Clube Bruges, que já está classificado também. Então o Leverkusen, por exemplo, vencendo esse jogo vai a 7 pontos e o Atlético de Madrid ficaria com esses 5 aqui, né? Se a gente ficar aqui a vitória do Porto ou o empate, o time iria 6. Então o Leverkusen vencendo esse jogo passa e pega essa terceira posição. Então é jogo importante demais aí para o Atlético de Madrid vencer. A gente vai ver que no primeiro jogo o Atlético de Madrid venceu em casa por 2-1, né? E agora vai em busca aí dessa vitória fora de casa, né? Então acredito que vai ser um jogo aberto com chance de pelo menos 2 gols ou mais. E também, querendo ou não, a gente vai ter um pouco de favoritismo aí do Atlético de Madrid, porque o jogo é muito mais importante para o Atlético de Madrid do que para o próprio time do Porto, que já está classificado. Com isso a gente vai com a primeira opção, que na minha, assim, pela minha análise, assim, é a mais segura, né, que é o mais de 1,5 gol, né, jogo excelente para 2 gols ou mais. Segunda opção que a gente pode estar arriscando, galera, é fora ou empate, né, a dupla hipótese, Atlético de Madrid ou empate. Placar para esse jogo eu vou estar arriscando 2-1 fora, 2-1 para o Atlético de Madrid. Agora vamos para mais um jogo aqui da Liga dos Campeões. Vamos ter o Bayern de Munique contra a Inter de Milão, jogo 5 horas da tarde, jogo na casa do Bayern, né, na Alemanha. E a gente vai ver que as duas equipes já estão classificadas, né? Deixaram para trás aqui o Barcelona, né? Mais uma vez o Barcelona não se classifica para as oitavas de final da Liga dos Campeões, né? Lamentável pela equipe que tem, né? Tá certo que a equipe ainda tem que ter aquela coisa de entrosamento e tudo mais, mas se a gente for pegar pelo papel aí, o Barcelona tem um elenco mais forte do que a Inter, né? Mas, como eu falei, essa questão aí de entrosamento também pesa muito, né? A Inter e o Bayern de Munique já estão resolvidos, né? O Bayern de Munique não perde a primeira posição, a mesma coisa a Inter não perde também essa segunda posição. Então vai ser um jogo, na minha opinião, com favoritismo pro Bayern de Munique e também vamos ter chance de assistir uma partida com poucos gols, né? Já que as duas equipes já estão classificadas, né? Especialmente o Bayern de Munique aí que está aí em busca da liderança do campeonato alemão, né? Até o momento é o segundo colocado, né? Atrás do União Berlim. Então o time pode ser que poupa alguns jogadores aí por conta do próximo jogo no campeonato alemão e pode ser um jogo morno, pode ser um jogo aí com poucos gols, né? E como eu falei, o favoritismo é do Bayern de Munique, né? Mas, a princípio aqui, uma opção que eu achei bem interessante é o mercado de menos gols. Eu acredito que vai ser jogo aí para 3 gols, no máximo 4. Então a gente pode estar pegando aí o menos de 4,5 gols que tá com uma odd excelente, galera. Tá com uma odd de 1,40, na minha opinião, é uma odd muito boa. Eu particularmente acredito que não vai sair mais de 4 gols nesse jogo. Então a primeira opção aí, menos de 4,5 gols, é bem interessante. Segunda opção que a gente pode estar pegando é casa vence, pro Bayern de Munique vencer esse jogo. Placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 2-0 casa, 2-0 pro Bayern.
Agora vamos para mais um jogo importante aqui da Liga dos Campeões, né? Vamos ter o Olympique de Marseille contra o Tottenham, né? Nesse grupo aqui que tá bem embolado, né? Esse grupo D, a gente vê aqui que o primeiro colocado é o Tottenham, né? E ainda não tá garantido. Isso porque o segundo e o terceiro colocado tem 7 pontos e o último colocado tem 6. Então todo mundo aqui tem chance de se classificar ainda, né? Então, assim, vai ser um jogo muito importante. E o Olympique de Marseille é o último. Então precisa mais do que nunca dessa vitória e contar com o tropeço aí de Frankfurt. Apesar que aqui, se ele vencer, ele se classifica, né? Que ele vai a 9 pontos, vencendo o Tottenham aqui, que é confronto direto, né? O Tottenham ficaria com 8, então independente do resultado aqui, ele se classifica, né? Para isso precisa vencer o Tottenham, né? Esse que é o porém, né? A princípio aqui, nenhum resultado aqui favorece ele, né? Porque se empatar, o Tottenham vai a 9, o Marseille vai a 7, e aqui, dependendo aqui, se tiver um empate, vai a 8 pontos, então o Olympique vai ficar em último. Então é vitória ou vitória para o Olympique de Marseille se classificar. E o Tottenham precisa aí apenas de um empate, né? Um empatezinho aí já garante o Tottenham na próxima fase. Então acredito que vai ser um jogo aberto, um jogo aí com pelo menos 2 gols a mais, e também vamos ter chance de assistir gol das duas equipes, né? Já que é um jogo tão importante. Com isso a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar arriscando ambos marcam, que também acredito que tem grande chance aí de bater gol das duas equipes. Placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo importante, né, desse mesmo grupo do Tottenham, né? A gente vai ter Sporting Lisboa contra o Frankfurt, né, uma equipe de Portugal contra uma equipe da Alemanha. Jogo 5 horas da tarde, o jogo vai ser lá em Portugal. A gente vai ver aqui na classificação que é mais ou menos aquilo, né? Quem ganhar aqui nesse jogo tá classificado, né? Não precisa depender de nenhum outro resultado, tá classificado. Então é jogo de vida e morte aí para as duas equipes. E pode acontecer aí de alguma dessas duas equipes ficar de fora, dependendo aqui do resultado do Olympique de Marseille, até mesmo ficar de fora da Liga Europa, né? Então é um jogo aí que as duas equipes vão para cima, vão em busca dessa vitória e jogo excelente aí para pelo menos 2 gols ou mais, né? No primeiro confronto, se a gente for ver aqui, o time do Sporting venceu tranquilo fora de casa, né? Venceu lá na Alemanha por 3-0 e agora o Frankfurt vai ter que ir em busca dessa vitória fora de casa, que não vai ser nada fácil, especialmente jogando lá na casa do Sport. A princípio aqui, galera, a gente pode estar indo com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando aqui ambos marcam. Acredito também que é jogo bom para as duas equipes marcarem gols. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Sport. Acredito que o Sport tem um pouquinho de favoritismo jogando em casa. Agora vamos para o Campeonato Brasileiro Série A, vamos ter aqui o primeiro jogo, né, o Botafogo contra o Cuiabá, jogo 7 horas da noite, o jogo vai ser no Engenhão, né, na casa do Botafogo. A gente vai ver na classificação aí que o Botafogo está em 10º lugar, 47 pontos, vencendo esse jogo vai a 50 e entra na briga aqui para conseguir uma vaguinha na pré-Libertadores pelo menos, né. Os 5 primeiros acredito que vai ser mais ou menos isso daqui também, acho que não muda, tá, Corinthians, Fluminense, Flamengo, Internacional e Palmeiras, isso aqui eu acho que não vai mudar. A princípio aqui vai abrir uma vaga aqui, né, em 8º lugar, né, vai ter esse G8, então do 6º até o 8º aqui se classifica para pré-Libertadores. Botafogo vencendo vai a 50 pontos, então já iguala a pontuação aqui do São Paulo e vai torcer por um tropeço do São Paulo contra o Atlético Mineiro. Mas lembrando que independente do resultado aqui, pode ser interessante para o Botafogo, né? Porque o Atlético Mineiro tem 51 pontos e o São Paulo tem 50, né? Então um empate aqui seria interessante para o Botafogo. O Cuiabá que está aqui beirando a zona do rebaixamento, né? Só está à frente por causa da vitória, né? Tem a mesma pontuação do Ceará, que é o primeiro da zona do rebaixamento, porém tem 8 vitórias e o Ceará tem 6, né? Então o primeiro critério aqui do Brasileirão é o número de vitória, né? Depois vem o saldo de gol. Então, a princípio aqui o Cuiabá tá fora, mas ainda tá correndo risco, né? E nesse confronto aí, eu particularmente estou bem confiante na vitória do Botafogo. Acredito que o Fogão aí vai conseguir uma vitória e também vamos ter oportunidade de assistir pelo menos 2 gols ou mais nessa partida. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence com empate anula, para dar aquela segurança extra. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida também, que é bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Botafogo, 2-1 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, né? Um jogo muito bom, né? Vamos ter aqui São Paulo contra o Atlético Mineiro. O São Paulo está numa sequência muito boa e o Atlético Mineiro, por sua vez, está numa sequência bem ruim, né? Tá certo que na última rodada conseguiu vencer o time do Juventude, mas é aquilo, né? Venceu por 1-0, um jogo bem interessante aí, porque o Juventude quase fez um golzinho de empate ali, né? No final. Então, assim, foi um jogo que o Atlético Mineiro tinha tudo para poder golear, né? Todo mundo achava que ia ser um jogo aí pro Atlético Mineiro marcar uns 3, 4 gols, ou quem sabe
sabe até mais, né? Ainda mais que o Juventude já tá rebaixado, mas foi apenas 1-0 aí e com sufoco, tá? E o São Paulo, por sua vez, vem de 3 vitórias seguidas, né? Dessas 3 vitórias aí, 2 jogando em casa, né? Venceu o Atlético Goianiense, aí venceu fora de casa o Juventude e venceu o Coritiba em casa, né? Então vem de uma sequência muito boa, na minha opinião, a sequência é melhor do que o time do Atlético Mineiro, e com isso aí a gente vai ter 2 possibilidades aqui nesse jogo, né? A primeira, acredito que vai ser um jogo excelente para 2 gols ou mais, e a segunda, uma vitória do São Paulo ou talvez um empate, né? Especialmente que é um jogo interessante porque as 2 equipes estão brigando aí por essa vaga aqui no G8, né? O time do São Paulo vencendo, vai a 53 pontos, então chega aqui em 6º lugar, né? E o Atlético Mineiro vencendo vai a 54 e também fica aqui bem próximo de conseguir essa classificação, né? Então vai ser um jogo muito bom aí entre essas 2 equipes. A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês é o mais de 1 gol e meio, né? O mercado de gols aqui é bem excelente. Então a gente vai com mais de 1 gol e meio aí como primeira opção. Segunda opção, a gente pode estar pegando casa ou empate, né? Dupla hipótese aí, São Paulo ou empate. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 São Paulo, 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando o primeiro e único bilhete para essa rodada, que é esse daqui, ó.